Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar da companhia Cosan, que apresentou seus resultados nesse terceiro trimestre de 2023. A ideia aqui do vídeo é trazer para vocês os principais destaques desses resultados apresentados pela companhia, analisar a recomendação dos analistas de mercado e também calcular o preço teto segundo a metodologia do Luiz Barsi. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, como vocês já sabem, antes de começar, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações da Cosan. O nosso objetivo aqui no canal é trazer para você, investidor, o máximo de informações possíveis para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimentos. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Dito isso, investidores, como eu mencionei para vocês, a Cosan apresentou os resultados desse terceiro trimestre de 2023. Mas antes da gente começar, vamos revisitar a recomendação dos principais bancos de investimentos do Brasil. Começando aqui por uma recomendação da XP Investimentos. A XP, aqui no dia 28/6, atualizou a sua recomendação para as ações da Cosan. Segundo essa informação, para a XP, a Cosan ela é uma máquina de alocação de capital e a XP Investimentos ela vem recomendando a compra das ações da Cosan com preço-alvo aqui na casa dos R$ 31,80. Para a gente entender esse ganho de capital que a XP está esperando aqui até o final desse ano de 2023, vamos aqui para o TradingView dar uma olhada na cotação das ações da Cosan. A companhia atualmente está sendo cotada aqui a R$ 18,05. Se essa recomendação, se esse preço-alvo aqui sugerido pelos analistas da XP se materializar, você, investidor, teria um ganho de capital aqui na casa dos 74%. Ou seja, um excelente ganho de capital. Porém, investidores, é importante a gente também levar em consideração a opinião de outras casas de análise. Aqui eu trago para vocês uma análise do banco BTG Pactual, que saiu aqui no dia 13/9. Os analistas do BTG também estão recomendando a compra das ações da Cosan com preço-alvo aqui na casa dos R$ 30, muito próximo ao preço-alvo que os analistas da XP colocaram para a companhia. E para fazer aquela melhor de três, eu trouxe aqui para vocês uma recomendação do Bank of America. Segundo os analistas aqui do banco, a recomendação é de compra e o preço-alvo das ações passou aqui para casa dos R$ 31, muito próximo também da recomendação da XP e do BTG. Ou seja, a gente percebe, investidores, que tem um consenso aí no mercado em relação ao ganho de capital para as ações da Cosan. Para a gente entender isso um pouco melhor, vamos dar uma olhada nos resultados apresentados pela companhia nesse terceiro trimestre. E obviamente vou começar aqui pela parte de destaques. Nesse terceiro trimestre, o EBITDA da companhia teve uma alta aqui de 38% versus o terceiro trimestre do ano passado. Isso significa um EBITDA ajustado de 5,7 bilhões. E o lucro líquido da companhia ficou aqui na casa dos 237 milhões. Falando aqui da parte de investimentos, a companhia nesse terceiro tri investiu o total de 2,8 bilhões. Isso significa um aumento de 33% quando a gente compara com o terceiro tri do ano passado. E agora, investidores, o destaque mais importante para nós investidores, a gestão do endividamento da companhia. A alavancagem da Cosan nesse terceiro trimestre caiu para 1,7 vezes. E vale lembrar que lá no terceiro tri do ano passado, essa alavancagem estava em 3,1 vezes. Isso quer dizer, investidores, que a companhia, que a Cosan, ela consegue quitar as suas dívidas apenas com a sua capacidade de geração de caixa em 1,7 anos. E isso é excelente para nós investidores, pois quanto menor o endividamento da companhia, mais lucratividade e mais dividendos a gente vai receber no futuro. E para você aí que não conhece muito sobre a companhia Cosan, ela é como se fosse uma Itaúsa, ela é uma holding, ela investe em diversas outras empresas. E agora eu vou trazer o resultado para vocês de cada uma dessas companhias. Começando aqui pela Raízen, ela teve um resultado de vendas aqui de etanol 16% menor que o terceiro trimestre do ano passado. Porém, a venda de açúcares aumentou 18%, ou seja, uma coisa compensou a outra. A venda aqui de combustíveis cresceu 1% e o EBITDA ajustado da companhia teve um resultado de 35% a mais do que o terceiro trimestre do ano passado. A gente vai olhar agora os resultados aqui da Rumo, que também é uma das empresas que a Cosan investe. A Rumo ela teve um resultado 10% maior em relação à parte de volumes transportados. Vale destacar que a Rumo é uma companhia
companhia de logística, investidores, e o seu EBITDA aqui nesse terceiro trimestre fechou aqui na casa dos 52,9%. Isso significa uma alta de 25% quando a gente compara aqui com o terceiro trimestre do ano passado. No entanto, investidores, o market share aqui da Rumo caiu 15 pontos percentuais comparado com o terceiro trimestre do ano passado. Sendo assim, é importante a gente ficar de olho aí na relação market share dessa companhia. Passando agora para a Compass, que é uma companhia de distribuição de gás natural, ela teve uma queda aqui basicamente de 11% nas suas receitas, comparando o terceiro TRI de 22 com esse terceiro TRI de 23. E o seu EBITDA ajustado teve uma alta de 32%, comparado com o mesmo trimestre do ano passado. Ou seja, os resultados ainda assim vieram bons para a Compass. Olhando agora a companhia Moove, o volume de vendas da Moove nesse terceiro trimestre teve uma alta aqui na casa dos 3% e o seu EBITDA refletiu 16% de acréscimo comparado com o terceiro TRI do ano passado, ou seja, um excelente resultado para a companhia Moove. E agora a gente vai olhar aqui o portfólio de desenvolvimento da Cosan. E vale lembrar que o portfólio de desenvolvimento está dentro aqui da parte de terra, ou seja, a Cosan ela investe aqui na companhia Radar, a Telos e também a Janus, que são incorporadoras. E quando a gente olha o resultado dessas companhias, a alta aqui nas receitas foram de 5% nesse trimestre, e seu EBITDA subiu 8 vezes nesse trimestre. Um resultado excelente aí para o portfólio de desenvolvimento da Cosan. E agora falando aqui do resultado corporativo da companhia, em especial do seu lucro líquido ajustado, a Cosan ela fechou aqui com 237 milhões de lucro líquido nesse trimestre. Porém, quando a gente olha com o trimestre anterior, esse lucro líquido ajustado foi menor. Mas vale um destaque, investidores, a companhia ela reduziu bastante seu endividamento. Mesmo que a sua lucratividade tenha ficado muito parecida com a do terceiro TRI do ano passado, o seu endividamento praticamente caiu pela metade. E falando agora aqui da Cosan 8, que faz investimentos, né? Então ela tem uma participação na companhia Vale. Para quem aí acompanha a Vale, investidores, você sabe que desde o quarto trimestre do ano passado, a companhia vem reduzindo sua lucratividade, pois o preço do minério de ferro no mercado caiu bastante. E obviamente isso afeta aqui a lucratividade da companhia Cosan 8, que faz o investimento na participação da Vale, pois conforme oscilam as ações da Vale, isso impacta diretamente o resultado aqui da Cosan 8. No entanto, nesse terceiro trimestre, o resultado foi bem melhor, pois o preço das ações da Vale subiram bastante aí nas últimas semanas, revertendo o prejuízo do trimestre anterior para lucro nesse trimestre. E para fechar a nossa análise falando aqui da parte de endividamento da companhia, como nós vimos lá na parte de destaques, no terceiro TRI do ano passado, a companhia estava alavancada em 3,1 vezes, que é uma alavancagem bem alta aí para uma companhia como a Cosan. No entanto, a redução aqui na alavancagem foi elevadíssima nesse trimestre, caindo aqui para casa do 1,7 vezes. E aqui embaixo, investidores, a gente tem o cronograma de amortização dessa dívida. A Cosan atualmente tem em caixa aqui um total de 14 bilhões. E o prazo médio de vencimento da sua dívida está aqui na casa dos 4,9 anos. Ou seja, investidores, com o que a Cosan hoje tem em caixa, ela é capaz de quitar o endividamento até o ano de 2029. Ou seja, a companhia está muito bem administrada no quesito endividamento. No entanto, investidores, eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês no dia 20 de novembro e as ações da Cosan, conforme nós vimos aqui no TradingView, está na casa dos R$ 18,05. Será que ela vai chegar na casa dos R$ 30, conforme é a expectativa dos analistas? Vale lembrar que a gente tem praticamente aí um mês de pregão na B3. E aí, investidores, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. E agora, a gente vai calcular o preço teto segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi. E para calcular o preço teto das ações segundo a metodologia do Luiz Barsi, eu vou utilizar aqui a plataforma AGF+. Essa plataforma ela foi desenvolvida baseada no método de investimentos do Luiz Barsi, ou seja, com o objetivo de construir uma carteira previdenciária. Para vocês terem ideia, investidores, aqui na plataforma você consegue fazer a gestão da sua carteira, seja a gestão da sua carteira de forma consolidada, a sua carteira previdenciária ou até mesmo a sua carteira de oportunidades.
Uma das funcionalidades mais legais aqui da plataforma é o ranking de ações. A plataforma diariamente ranqueia as ações que estão com a melhor margem de segurança para nós investirmos, além de trazer diversas informações sobre os papéis, como por exemplo o dividend yield, o preço teto projetivo, a cotação das ações, a agenda de pagamentos de dividendos da companhia. Ou seja, investidores, aqui eu tenho ranqueado as principais empresas segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi. E esse tipo de informação ajuda muito nós investidores a escolher a ação que está melhor para se investir naquele momento. Um exemplo disso é aqui a Klabin, que está com margem de segurança negativa, ou seja, não é um bom momento de investir aqui na Klabin. Uma outra ferramenta sensacional fica aqui no apontador, que mostra para você, investidor, onde aportar baseado na sua carteira previdenciária, ou seja, das ações que você está investindo, quais são as ações que estão aptas para você fazer aporte dentro daquele mês. Além de ter a parte de simuladores de histórico, a agenda de pagamento de dividendos de todas as empresas listadas na bolsa, a parte de calendários corporativos e aqui o guia de ações que vocês já estão acostumados a ver aí nos meus vídeos. Quem assinar a plataforma através do nosso link aqui do canal tem 36% de desconto e 7 dias grátis para testar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, investidores, aqui no guia de ações eu já filtrei as ações da Cosan e vai lembrar que o site da AGF+, ele traz para mim o preço teto projetivo e o preço teto médio. E também vale lembrar vocês que o preço teto projetivo, ele projeta o futuro crescimento de dividendos da companhia e o preço teto médio utiliza o histórico de distribuição de dividendos da companhia no passado. Segundo o cálculo do preço teto projetivo, você, investidor, pode comprar as ações da Cosan até o valor de R$ 7,16, que você teria uma margem de segurança. No entanto, a cotação atual das ações está em R$ 18. Ou seja, investidores, você não teria margem de segurança apenas aplicando a metodologia de investimentos do Luiz Barsi. E quando você olha aqui para o preço teto médio, que é uma forma mais conservadora ainda de se aplicar o cálculo do preço teto, você tem um valor aqui de R$ 6,09. Ou seja, você também não tem margem de segurança para investir na companhia Cosan nesse momento. Mas eu imagino, investidores, que vocês devem estar se perguntando por que o Barsi fala tanto da companhia Cosan, sendo que ela nem entra aqui dentro da sua metodologia de investimentos, né, dentro do cálculo do preço teto. É importante deixar claro para vocês, investidores, que o cálculo do preço teto ele visa a construção de uma carteira previdenciária. Ou seja, você tem que encaixar dentro dessa estratégia uma companhia que já esteja consolidada no mercado, que venha distribuindo dividendos excelentes há bastante tempo. E a Cosan, ela é uma companhia recente aí no mercado, e ela tem muito a se provar no tempo. Sendo assim, ela entra aqui dentro da estratégia do Barsi. O Barsi fala bastante dessa companhia, pois ela entra dentro da carteira de oportunidades do Luiz Barsi. Portanto, a gente volta para aquele conselho que eu sempre falo aqui no canal para vocês. Utilizar uma única fórmula para tomar a decisão de comprar ou vender uma ação ou colocá-la ela dentro da sua carteira de investimentos não é uma ideia muito inteligente. Você, investidor, deve analisar o máximo de informações possíveis sobre aquela companhia e o contexto dela na sua carteira de investimentos. Para o Barsi, ela entra aqui dentro de uma carteira de oportunidades e não na sua carteira previdenciária. Sendo assim, investidores, sempre analisem bem os papéis que vocês querem colocar na sua carteira e se você está colocando esses papéis na sua carteira previdenciária ou na sua carteira de oportunidades. E caso vocês tenham dúvidas em relação a alguma ação, pesquise aqui no nosso canal que provavelmente a gente já analisou ela para você. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou Leandro JP e esta aqui é a Tríade.